Vamos falar primeiro agora, antes da gente entrar mais nesse assunto de sono, que eu sei que é o que a galera quer saber aqui. Vamos falar um pouquinho de como foi pra você a sua gestação, as suas gestações, né? Uau. Os 3, como passou? As 3 gestações, como que foi pra você esse processo? Assim, eu tive 5 positivos, 2 abortos, 3 filhos nascidos, né? Sim. E as minhas gravidezes, olha, a primeira, sabe aquela dos sonhos? Você fala, meu Deus, eu não entendo porque essas mulheres reclamam de engravidar. Da gravidez, porque eu não tive nada. A primeira gravidez foi um sonho. Nunca tive pé inchado, nunca tive indisposição, sabe? Na verdade, eu até tive uma dorzinha no cóccix, no início. Mas fiz ali o pilates de grávida, tava tudo resolvido. Mas aí foi só piorando. A segunda, eu já arrumei um monte de dor muscular. A terceira, eu já não andava, minha filha. No final da gravidez, eu não andava. Eu tive que contratar fisioterapeuta pra ir na minha casa. E até a posição que eu dormia na cama teve que ser organizada. Tive que colocar um monte de travesseiro entre as pernas. Porque, assim, foi só piorando. Mas, glória a Deus, né? Os meninos nasceram com muita saúde. Então, não tenho do que reclamar. Mas, assim, foram gravidezes muito desejadas. A minha primeira gravidez foi um aborto. Essa, assim... Nossa, eu nunca sofri tanto na minha vida. Eu acho que o meu primeiro aborto... Nossa, eu acho que eu fico até sem palavras. Porque eu sofri demais. E olha que era com 5 semanas só. Eu tive recente, né? Eu passei por isso recente com 8, então entendo. Eu sei, Fabi, sinto muito pelo que você passou. E assim, é uma dor absurda. Não tem como explicar, né? Mas É doido porque acho que assim, antes da gente passar por isso, eu não imaginava tanto. Porque eu falava, gente, é muito no comecinho. Cara, não é. Desde o positivo é positivo, não tem essa, né? É seu filho, é sua filha no seu ventre, né? E foi minha primeira gravidez. Então, assim, quando eu fui fazer o ultrassom, que o coração não batia, né? Pronto, começou. E assim, eu sou uma pessoa muito positiva, feliz pra tudo, busco solução pra tudo. Mas aquele ultrassom onde o coração não batia, ele acabou comigo. Eu não entrei em depressão, mas foi quase, assim, eu acho, sabe? Então, foi muito difícil esse primeiro aborto. E também, eu tinha, assim, uma insegurança. Eu comecei a me sentir assim... Será que eu vou ser capaz de engravidar? Eu imagino, eu falei que eu passei por isso recentemente, aí só que eu falei, eu acho que eu tô com um peso a menos por já ter a minha filha. Porque eu não tá passando isso pela minha cabeça. Eu falo, eu tive uma gravidez tranquila, eu engravidei com facilidade. Então, assim, não passa pela minha cabeça do tipo, será que eu tenho alguma dificuldade? Foi só aconteceu. Eu falei, se fosse na primeira gestação, eu acho que o peso seria diferente nesse sentido. Porque eu ia ficar com essas paranoias na cabeça. Será que é isso? Será que é aquilo? Sou eu? O que tá acontecendo? Aí eu falei isso, por ser... eu já ter tido a minha filha, né? Já ter tido uma primeira gestação, que também foi super gestação dos sonhos, tranquila. Não tive nada, não tive nem enjoo. Eu fiquei com esse pensamento mais leve nesse sentido. Isso pra mim foi muito difícil. Eu pensava, será que eu serei capaz de gerar? Será que eu vou conseguir ser mãe? Será que Deus vai me dar essa dádiva? E é só por isso que eu consigo entender um pouquinho do sentimento da mãe que tá há tanto tempo tentando engravidar, sabe? Então, foi muito difícil pra mim. Mas, graças a Deus, 5 meses depois eu tava grávida. E aí, nasceu o Edu, cheio de saúde, num parto normal, lindo. Um parto humanizado, lindo. E depois... Quando o Edu tava com 5 meses, ele era bebezinho, 5 meses. Eu já engravidei do Gugu. Caraca. E eu tava doida pra engravidar. Tava doida pra engravidar. Gente, eu saí do parto. Meu parto foi do sonho, assim. Eu já saí do parto, doida pra engravidar. Quando o Edu tava com 5 meses, mamando no peito, aquela coisa maravilhosa, eu engravidei do segundo. Então, quando o segundo bebê nasceu, eu tava com um bebê de 1 ano e 2 meses. Nossa. No colo. Um bebê de 1 ano e 2 meses e mais um que acabou de nascer. E eu ali, pau pra toda obra, amando, feliz, só em casa, cuidando dos meninos e tal. E aí, eu já saí do segundo querendo engravidar do terceiro. O parto do Gugu foi lindo, humanizado, natural, sem anestesia. Eu achava que o povo... Gente, eu achava que esse povo que tinha parto humanizado era doido, né? Coisa de índio. Na minha primeira gravidez, eu estudando coisa de índio, povo louco. Lá fui eu, também o parto humanizado, natural, lindo. Foi lindo. Mas eu não tomei anestesia porque não precisou. Porque se precisasse, eu ia tomar. Aí, pronto. Aí, beleza. Saí do segundo bebê, já doida pra engravidar do terceiro. Só que aí demorou muito pra eu poder engravidar. E aí, quando o mais novo... Mas muito você disse porque não tava engravidando. Não tava, eu tava tentando. Nunca tomei remédio, mas eu demorei pra engravidar do próximo filho. Então, quando o mais novo tava com 1 ano e 7 meses que eu fui engravidar.
Pensa, no primeiro eu engravidei com 5 meses. O outro só com 1 ano e 7 meses. Aí engravidei. Só que aí veio outro aborto. E aí eu demorei mais 1 ano e 2 meses pra engravidar de novo. Olha que loucura. Demorou bastante, né? Sim. Mas aí engravidei do terceiro filho, então. Já era a 5ª gestação, mas né? Terceiro filho. E aí o Dani nasceu num parto lindo, na banheira, na água, natural de novo. Foi um sucesso. E hoje o meu mais novo já tá com 1 ano e meio. E graças a Deus, 3 meninos lindos, saudáveis, nossas bênçãos. Então, do primeiro pro segundo tem 1 ano e 2 de diferença. Isso. E do segundo pro terceiro? Do segundo pro terceiro, uns 3 anos e meio, eu 3 acho, a anos e meio. diferença. Aí já tava um pouco maiorzinho, já tava um Isso. pouco mais fácil, entre aspas, né? Porque assim, aí a criança já corre, já Já anda, entende. já come, já conversa, né? Hoje, as mães me perguntam muito isso. Carlinha, qual que é mais fácil? Ter grudadinho ou ter mais distante? Em questão de facilidade, é mais distante. É, né? Porque os dois muito perto, muitas vezes brigam muito. Os meus são 2 homens, brigam muito, sabe? Então, assim, e essa brigaiada ali que eles arrumam, você tem que ficar, sabe, apaziguando ali o tempo todo, é cansativo. Então, uma distância maior, eu acho mais fácil para os pais. Mas, sem sombra de dúvida, que um pertinho do outro é mais fácil para eles brincarem. O Sim. problema é que junto com a Brincadeira, vem a briga. Exatamente. É verdade. Corta, ferrou. Não, eu e minha irmã também. A gente tem 1 ano de diferença, assim, certinho. Minha mãe, eu tinha 3 meses, minha mãe engravidou. Mas foi sem querer, assim, né? E aí a gente tem 1 ano certinho de diferença. Então é isso, a gente sempre foi muito próxima. A gente brincava muito, mas a gente brigava muito. Eu lembro, assim, que a gente brigava muito. Só que já o meu irmão, a distância é muito grande, são 8 anos. Então nunca teve muita interação. Porque imagina, 8 anos e um bebê, não tem muita interação, né? Aí quando ele tá adolescente, eu sou criancinha. Então a gente tem mais interação agora adultos, né? Que a gente tá numa fase mais parecida do que quando criança. Então, eu acho também muito distante, também fica… Tem isso. A relação também fica muito distante, né? Mas e pros pais no sentido de… Porque eu penso assim, uns 3 anos, a criança entra numa fase que pros pais fica mais fácil, tipo assim, eu falo mais libertador, né? Mais independente de novo. Passar junto, eu falo, às vezes passar por tudo junto já passa de uma vez por essa etapa, sabe? Porque eu falo, se eu sentir o gostinho da liberdade… É verdade, gente. Não sejamos hipócritas. É verdade. Por exemplo, eu tava pensando em ir para um cruzeiro da Disney com as crianças. E aí minha amiga me falou, amiga, dá uma olhada, porque tem cruzeiro que a criança que não tá desfraldada não pode entrar na piscina. Olha pra você ver, olha as limitações, né? Então vou ter que esperar. Não sei se o da Disney é assim, eu tô pesquisando. Mas assim, imagina, você não pode ir num cruzeiro, ou então você vai no cruzeiro e não pode entrar na piscina com seu bebê, né? Ou então assim, a gente sabe como que os bebês precisam de soneca, por exemplo. Então, o seu filho mais velho quer ir pra uma festa, você vai pra festa, mas o bebê tem que fazer soneca. E se ele não fizer soneca, ele começa a chorar na festa. Então a gente tem que admitir, é uma fase onde requer mais da gente, fisicamente, emocionalmente. Você tá brincando ali com a criança o tempo todo, né? Te requer muita atenção. Sentar no chão, brincar de Lego, brincar de massinha, brincar de areia. Você vai pra praia e você fala, agora eu vou sentar e tomar um sol. Não, você não vai tomar um sol. Você vai ficar o tempo todo tirando seu filho do mar, porque senão ele entra lá dentro e afoga. Solar, Exatamente. Então, assim, e aí ele pega uma conchinha, ele põe na boca, aí você fala, o bebê tá ali, vai engolir a conchinha. Então, você não para. É uma fase, né? Essa fase, 1 ano, 2 anos. É uma fase que você tem que estar ali alerta o tempo todo. Se você deixa um lápis de cor no quarto pro seu filho colorir, ele vai riscar a parede, né? E outra coisa, tudo ensinamento. Você tem que estar o tempo todo ligada no sentido de que meu filho riscou a parede. E agora, o que eu vou trazer de ensinamento para ele, né? Então, meu filho, olha, o lápis é para riscar no papel. Na parede, não pode. Então, vamos pegar o paninho para limpar. E aí, você vai ensinar o seu filho ali a arcar com as consequências do que ele fez. Você pega o paninho junto com ele, vai limpar a parede, ensina a riscar no papel. Então, o tempo todo te requer muito. Sim. Os pais também têm que se informar muito, porque senão eles não sabem nem como agir diante daquilo. E as brigas de irmãos? Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba colocando um filho contra o outro. Sabe, Fabi? Porque, por exemplo, muitos pais, com a melhor das intenções, eles comparam os filhos, né? Então, assim, nossa, Fabi, você não comeu sua comida toda? Olha, a sua irmã comeu.
que você sente? Problema da minha irmã, aquela chata. Gerou rivalidade entre os irmãos. Então, uma coisa que a gente nunca deve fazer com os filhos, por exemplo, é comparar. Se você quer incentivar seu filho a comer mais, meu filho, que tal a gente comer mais para você ficar bem nutrido, ficar, né, com seus soldadinhos fortes para poder curar as doenças? Então, você tem que incentivar direto com o seu filho. Esquece o outro, sabe? Então, assim, a gente precisa se informar porque é o tempo todo ensinamento. Então, a gente está o tempo todo fisicamente cuidando da criança e mentalmente querendo trazer um ensinamento para ela, porque isso que é educar. Educar, disciplinar, não é ficar brigando e gritando com a criança. Eu lembro de uma vez, a gente estava na casa de praia, e o nosso filho de 2 anos, a casa de praia era água mineral, né? Aqueles galões de água mineral. E aí a gente pegou, a água mineral é comprada, né? Você não fica deixando a criança brincar com a água mineral da casa toda, da família toda ali. E eu tava pegando o copo de água mineral, entregando pra ele, e ele jogando no chão. E aí eu entendi. Ao invés de ficar falando com ele, não joga no chão, não joga no chão. Tudo bem, você pode falar, não joga no chão. Mas eu preciso ensinar pra ele o que ele pode fazer. Porque muitas vezes a gente foca no que não pode e a criança fica ali. O que eu posso, então, nessa vida? Já que tudo é não, né? Então, eu lembro que eu peguei, então, uma bacia de água com os potinhos plásticos e virei pra ele, você quer brincar de água? Quero. Então, brinca aqui. Eu coloquei no chão, né, a vasilha ali de água, os potinhos que ele podia brincar. E aí, ele ficou brincando com a água. Ou seja, era uma criança que queria brincar com a água, mas não sabia se expressar. Não sabia chegar pra mim e falar, mamãe, me dá potes de água pra eu poder brincar. Essa é a sabedoria que a gente tem que ter. Né? Então, requer muito dos pais, fisicamente e emocionalmente. O episódio sai completinho toda segunda-feira no meu canal do YouTube Fabi Santina e no Spotify. E tem os cortes também no YouTube, que é no canal Cortes Vida de Mãe Podcast. E nas redes sociais, tanto no Insta quanto no TikTok, que é o @Vida de Mãe Podcast. Segue lá. E vocês já sabem que a gente tá de casa nova, estamos aqui nos estúdios da You Group. E bora lá para mais uma temporada.